Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Cultura e Consumo. Eu sou a Melissa. E eu sou a Laí. Somos pesquisadoras em marketing e o nosso objetivo é conectar as pesquisas acadêmicas que envolvem cultura e consumo ao nosso dia a dia, de forma prática, descomplicada e fácil de entender. Nessa primeira temporada, discutiremos a história da sociedade de consumo e convidamos você para fazer essa jornada conosco. Vem com a gente! Salve, salve, Melissa, boa noite, tudo bem aí com você? Oiê, tô bem, e você? Feliz? Tudo Ansiosa? ótimo, muito! A gente está aqui reunido, hoje é uma noite de segunda-feira, para fazer a gravação do nosso primeiro episódio do podcast Cultura e Consumo. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar um pouco sobre o surgimento da sociedade de consumo, então como isso surge, e vamos conversar também o porquê de a gente utilizar a palavra cultura e consumo juntas. Não é mesmo, Melissa? É isso aí, né? O consumo, primeiramente, falando do consumo, ele é central na nossa sociedade, ele movimenta a economia mundial e é um fator de diferenciação da qualidade de vida entre os países e, obviamente, as pessoas, certo? O nosso acesso ao consumo, ele é desigual em todos os aspectos, sendo um pouco mais clara, a população mais pobre não consegue sequer atender suas necessidades básicas, enquanto outras pessoas consomem de maneira mais livre. E aí, para a gente apimentar o tema, o consumo não pode ser separado da cultura. Desde que, se a gente for analisar o consumo de chá pelos ingleses, até as calças gangue dos bailes funks, tudo isso todo esse consumo ele é envolto a questões culturais e, mais importante, de identificação, seja individual ou coletiva dos consumidores. Certo, Lair? É isso aí, Melissa. E é nesse sentido que nós, entendemos, pesquisamos, traduzimos e divulgamos agora o consumo, Então, como uma dobradinha entre cultura e consumo. Mas, para a gente entender melhor o que isso significa, o que significa essa expressão, quais os desdobramentos que vêm a partir disso, para a gente entender até o nosso futuro, inclusive, a gente precisa aí dar um passinho para trás e entender essa história, como isso começou. Quais as origens desse movimento, do nosso ato aí de consumir, dessa sociedade dita sociedade do consumo, como é que isso se conecta ao ser humano, a nossa experiência humana. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser uma viagem no tempo, e o nosso objetivo é enriquecer você de conhecimento, trocar ideias e mexer com suas estruturas aí sobre o que você sabe sobre o consumo. Então, abre aí o coração, pega um café quentinho e vem com a gente conversar sobre cultura e consumo. Bora lá falar sobre como nasce, então, como surge a sociedade do consumo, Então é o seguinte, mesmo em sociedades consideradas menos complexas, o ser humano ele é um ser social. O ser humano se relaciona com a natureza, com os objetos, através da cultura. E através da cultura e das relações de poder que estão aí implicadas na questão do consumo, na questão da cultura e na questão de ambas as coisas juntas. Então, por exemplo, em sociedades tribais já existe uma distinção entre os membros a partir do que eles comem e o que eles se vestem. Não é não, Lair? É isso aí, Mel. E não só em sociedades tribais, sociedades menos complexas. Na nossa sociedade ocidental complexa, ela também apresenta essa associação entre a cultura e o consumo, Tem uma
organizadora de um livro, que é a professora Carmen Migueles. Ela escreveu um livro sobre antropologia do consumo, casos brasileiros, onde ela vai discutir a questão dos planos de saúde, né? Como é que funciona essa questão dos planos de saúde a partir da cultura brasileira. E esse é o tipo de assunto que ele importa a todos nós, enquanto sociedade. Você conhece essa obra, Mel? Opa, conheço sim, e são 2 capítulos muito interessantes. Eles são 2 autores, a Sônia Baroni e o Flávio Alcoforado, espero que eu falei esse nome corretamente, mas eles analisam a lógica do consumo dos planos de saúde. A Sônia, ela investiga como a sociedade brasileira define culturalmente a questão de saúde. E o Flávio, ele já analisa a questão de regulamentação de mercado, que os contratos dos planos de saúde são baseados em modelos de contrato dos Estados Unidos. Então, existe uma divergência grande aí, digamos, um choque cultural entre as fornecedoras dos planos e os consumidores, porque, né, como a Sônia fala no capítulo dela, a saúde no Brasil é vista como obrigação do Estado e nos Estados Unidos não. Então, isso dá um choque aí na hora de como é que fala, de estabelecer essa transação. Mas aí, Leir, tem uma coisa que eu penso assim, a gente fala de sociedade do consumo, isso é praticamente um sinônimo, né, da nossa sociedade. O que você acha? Eu super acho que sim, né, que elas são, é quase um pleonasmo a gente falar sociedade contemporânea e sociedade de consumo. Acho que são 2 coisas muito próximas. A sociedade que a gente vive é uma variante muito particular desse capitalismo aí que foi caracterizado pela primazia do consumo, né, o ato de consumir. E então, assim, sob essa simplicidade de se falar, vivemos em uma sociedade de consumo, tem uma grande ambiguidade, né? Porque muitas vezes muitas pessoas fazem associação da sociedade de consumo com o consumismo, né? Com o mero acúmulo de bens materiais. Quando, na verdade, o consumo é uma atividade presente em qualquer sociedade humana. Ela é muito ligada a vários aspectos do nosso dia a dia, da nossa identidade, né, do que a gente faz. Como é que você, por exemplo, Melissa, consegue enxergar que esse consumo ele vai se conectar com essa nossa experiência humana, pensando hoje aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Olha, eu tenho, né, um exemplo super fresco, que é o filme da Barbie. Super. Né, você assistiu o filme? Assisti. Gostou? Gostei. Eu também, particularmente gostei. Achei um filme bem produzido, boas atuações, divertido, enfim. Eu vou trazer esse exemplo não como, né, não pretendendo analisar de forma crítica e com juízo de valor o conteúdo do filme, porque não é nosso objetivo. Vou trazer uma análise do ponto de vista da cultura e do consumo mesmo, né? Então, que já começa lá nas estratégias, né, de marketing, tanto da Warner quanto a Mattel. Né, trailers rolando, álbuns com grandes nomes da música internacional, a turnê com os atores, né, a Margot Robbie foi vestindo os figurinos da Barbie dos anos 90, né, forte apelo à cor rosa, e um grande apelo nas redes sociais. Eu achei isso uma coisa bem, bem interessante, né? E aí eles mostraram, né, o que os fãs da boneca desejam, porque os fãs dessa boneca são pessoas que em 90, né, brincaram com a Barbie, né? Essa nossa geração, né, Lair, a gente brincou de Barbie, ou a gente não brincou, Opa. a gente não tinha, ou tinha, mas eu acredito que mulheres da nossa idade têm uma história com a Barbie, né? É impossível não ter, né? E aí, assim, né, isso, eu lembro que me pegou muito esse exemplo, porque as vitrines estavam todas rosas, o Burger King lançou um lanche com molho rosa, eu fui na feira, a mandioca estava rosa, eu fiquei assim, nossa, né, isso me chamou muita atenção. E, para mim, assim, a grande sacada da Mattel e da Warner, olhando pelo ponto de vista mercadológico, é que eles se empenharam para ter essa troca de simbologia
da boneca através de um bom humor, assim, né? Então, para mim, essa é a sacada, porque a gente tem aquele rancinho da Barbie, como se fosse aquela, né, mulher padrão, a vida perfeita, e eles tentaram fazer uma simbologia aí, essa troca de simbologia. Né? Então, para mim, foi isso, né? Para mim, essa é a grande sacada. Eu acho que é aquele, você pode ser quem você quiser, né? Não precisa ser a padrão. Então, isso vem modificando toda uma história, né? Que foi construída aí na cabeça das pessoas mesmo. Super legal. Exato. Super legal, Mel. Então, eu acho que a partir desse exemplo que você traz pra gente aí da Barbie, do filme da Barbie, é muito importante pensar também que todo consumo, ele é o processo cultural, né? Ele é essencialmente cultural. Você lembra de um artigo que a gente leu com a professora Olga sobre o consumo de fitas cassetes pelos povos curdos? Opa, você lembra desse artigo? Em falar na professora Olga, a gente vai abrir aqui um parênteses para mandar um abraço e um agradecimento especial a ela e ao professor Francisco Giovanni, ambos professores, nossos professores no PPA, que é o nosso programa de administração da Universidade Estadual de Maringá, e tudo que a gente sabe de cultura e consumo foi a partir das sementes que eles plantaram aí nas nossas vidas, né? Então, desde já, a gente deixa um agradecimento muito especial. Isso aí. Mas voltando aqui para essas fitas cassetes, né, dos povos curdos, é um texto de 2015, e ele vai fazer uma análise da efetividade que os objetos têm na transmissão de uma própria cultura e também como símbolo de resistência, né? O que você lembra sobre esse texto, Mel? Então, é bem isso, né? Primeiro que é um artigo que fala do consumo não necessariamente como uma troca econômica, uma troca monetária, né? Porque a gente às vezes liga o consumo só com o ato de comprar, e não é. O consumo, ou o ato de comprar está dentro do consumo, mas existem, né, outras questões que permeiam aí o ato da compra. Então, esse artigo, ele é interessante porque ele é sobre a circulação de fitas cassetes de música curda na Turquia entre 1970 e 1990, né? Porque o que acontece? Quando, em 1923, quando, né, depois da Primeira Guerra Mundial, que se estabelece a República da Turquia, as minorias religiosas não muçulmanas, elas tiveram o seu direito garantido, né? As suas instituições, as suas regras, a sua língua, os seus processos. No entanto, os povos muçulmanos, como os curdos, eles não foram oficialmente reconhecidos como minorias e a eles não foram concedidos tais direitos. Então, o que acontece? Com o intuito de homogeneizar nessa jovem nação, a educação formal era em língua turca, né, não curda, turca, e aí teve uma proibição da cultura curda. Então, envolvia isso, a música principalmente, a língua, todas as tradições. As músicas, né, dentro da cultura curda, era uma coisa muito forte, e eles tinham aspectos assim culturais da onde as pessoas se reuniam, né, para escutar a música, para fazer a apresentação oral, né, podiam ser produzidas, né, músicas produzidas localmente ou internacionalmente. E aí, com essa proibição, eles começaram, né, a repassar essas fitas entre eles, tá certo? Com uma forma de resistência e uma forma de manter a cultura deles ainda viva. Então, foi isso. Eu acho muito legal porque na ausência dessa tradição escrita, né, o som, a fala, ela foi perpetuando essas histórias, né, e a música, ela ainda traz no seu bojo, assim, toda aquela emotividade, né, o simbolismo, e esse potencial de resistência também, né, então esse texto é muito legal porque ele vai lembrar isso pra gente, né, que o consumo vai além,
E eles se reuniam, né? E aí eles trocavam as fitas e iam passando de grupo em grupo para que eles não perdessem a identidade cultural deles, né? E assim, né? Isso a gente pode falar que práticas musicais coletivas, né? Como compor, cantar, ouvir e dançar, tem um papel muito potente nos movimentos sociais. Então, e aí esse exemplo da música curda, a gente coloca ainda a questão da circulação desse material, né, do objeto, tá certo? Muito legal. Esse exemplo eu acho fantástico. Agora é interessante, né, porque a gente falou assim desse poder do coletivo, como você falou, né, desse consumo coletivo. Vamos pensar até ali de quem anda de moto, Harley, né, tem grupos que consomem juntos, mas o consumo, a partir de determinado momento da história, ele também passou a ser uma expressão individual. Né? Então, não só essa expressão coletiva, mas também uma expressão de quem é aquela pessoa na sua individualidade, né? Eu acho que o pós-modernismo foi trazendo muito isso para a gente também. Então, essa sociedade que muda a todo tempo, em que os processos são muito mais instáveis, essa questão da identidade através do consumo, ela vem sendo cada vez mais consolidada. O meu filho, eu tenho um filho de 8 anos, e ele joga Roblox aqui em casa, eu jogo Roblox também, e quando a gente cria um avatar para jogar Roblox, a primeira pergunta que é feita é quem você quer ser. Né? Então, assim, já é uma pergunta muito carregada de significados, né? Uma pergunta complexa. Então, assim, desde a mais tenra idade, a gente já vai lidando com esse tipo de pergunta a partir, né, de um processo do consumo mediado pelo ato ali de simplesmente jogar um videogame. Então, assim, eu acredito que esse desenvolvimento dessa sociedade de consumo é um processo cada vez mais de longo prazo, né? Então ele começa ali muito novo, né? E se estende pela vida. Ele está relacionado com múltiplas geografias, então esses processos, dependendo do lugar do mundo onde eles ocorrem, eles vão ter esses significados diferentes, né? E os objetos também, a história dos objetos, elas vão contando aí uma história particular para nós. Mas, né, retomando lá a origem dessa sociedade de consumo, né, para o nosso ouvinte aí não perder essa linha, diga aos nossos ouvintes, Melissa, como se deu na prática o desenvolvimento dessa sociedade dita sociedade do consumo. Bom, para isso, né, nós vamos nos basear no livro de Roberta Sassatelli, chamado Consumer Culture, History, Theory and Politics. A gente vai acabar, né, citando esse livro aqui durante esse podcast, mas hoje a gente vamos focar no capítulo 1 e 2, tá? Então, basicamente, de uma maneira simplificada, a burguesia começa a consumir um ato que era exclusivamente da nobreza, né? Porque antes da burguesia, quem consumia era a nobreza. Isso modifica técnicas de venda e de produção. E aí, o processo de industrialização é um efeito e não a causa dos novos desejos de consumo. Então, essa é um conceito que a teoria da cultura e consumo traz, né? Que, na verdade, a produção, ela nasce, né? Os meios de produção eles se modificam por conta dos novos hábitos de consumo. Então, é como se a burguesia começa a querer, né, se identifica com a nobreza e a maneira de se igualar é através do consumo, né, e o consumo de luxo, né, Laí? Então, você explica pra gente como que fica aí nesse processo, o luxo? O consumo de luxo, né? Consumo de luxo é algo que traz uma curiosidade muito grande, né? Um desejo,
das pessoas conhecerem, das pessoas terem, né, de se verem tendo posse daqueles objetos de luxo. Então esse luxo, ele começou a ser objeto de desejo e, de certa forma, acessível também, né, para aquela burguesia que estava ascendendo. Claro que para entrar nesse mundo de luxo e de produtos mais exclusivos, existem produtos de entrada, né? Então, às vezes, a pessoa que quer iniciar no luxo, ela não parte comprando uma bolsa Birkin da Hermès que custa 250 mil reais. Ela começa, às vezes, com uma maquiagem, com um esmalte, um lenço, né, de marcas conhecidas e desejadas, e ela vai ascendendo aí essas marcas. Mas o luxo, nesse sentido, ele teve todo o seu papel naquele momento de difusão do consumo, né? E não só o luxo, né, como alguns processos que a gente tem, como festas que antes ficavam restritas aos palácios, né, vamos lembrar lá da Cinderela, que as pessoas foram, né, as irmãs e as mulheres da vila convidadas para entrar no castelo. Então, nos filmes a gente vê muito isso. As festas, elas começaram a sair dos castelos e para o dia a dia, né, para a vida cotidiana das pessoas, a tomar alguns espaços. Os espaços de consumo também, né, eles começaram um pouco a ser aquela coisa só da feira, só utilitário, e se tornaram lugares mais bem cuidados, mais iluminados, e a gente vai conversar um pouco sobre espaços de consumo, inclusive no nosso episódio número 2, então a gente vai retomar esse fio da meada mais lá na frente. E tudo isso foi modificando, né, a maneira como a gente consumia. O comércio internacional, nesse momento, ele também teve um papel muito forte, temperos, café, açúcar, e o que mais aí, Melissa? Então, né, as grandes cidades, a formatação das grandes cidades, junto com os espaços de consumo, né, e o que é interessante é que o consumo, quando começa a surgir o consumidor, que é o homem, né, de desejos infinitos, que nós vamos conversar sobre isso na temporada 4, no episódio 4 dessa temporada. Uma coisa que essa Satelli nos traz é a divisão da esfera pública e da esfera privada, e nisso a divisão de gêneros, porque o que acontece? A esfera pública, né, ela fica concebida como consumo, né? Lojas, artigos de luxo, gostos refinados, ostentação, que isso foi reservado às mulheres. Então, as mulheres consomem e os homens produzem, porque fica a cargo deles, né, de trazer o sustento da família. Então, essa é uma divisão importante para a gente entender como, né, a sociedade do consumo vai se formando. A Satelli, no capítulo 2, ela traz uma tabela que parte desde o século XIV até o século XXI, de fatores, né, inúmeros fatores que formam a sociedade, né, contemporânea, dita sociedade do consumo. E os fatores que ela analisa, né, desses séculos, né, no decorrer do tempo, é o comércio internacional, o sistema financeiro, os modos de produção, o luxo, a ética mundial, o lazer e os meios de comercialização e o discurso. Nós trouxemos aqui para vocês um exemplo só de todos esses fatores que ela aborda, que é a democratização do açúcar. A democratização do açúcar, o açúcar, na verdade, ele é o primeiro produto de luxo que foi totalmente democratizado. E com isso vieram enormes mudanças culturais. Dentro do livro da Satelli, ela traz o estudo do Sidney Mintz, que mostra como que foi rápida a difusão do açúcar. Então, em 1975, os ingleses consumiam 20 vezes mais açúcar que apenas um século antes. Isso não era simplesmente por conta da disponibilidade, né, de açúcar e custo menor. Era algo de democratização do luxo, porque açúcar e bebidas amargas açucaradas eram um privilégio da nobreza. E aí,
ele não é uma nutrição, né? Não é nutrição, então ele não é um alimento. E quando o açúcar vem para as classes trabalhadoras, todo mundo começa a tomar o café açucarado. Então, o que acontece, né? Os atores sociais, aí, tanto a classe trabalhadora quanto a burguesia, todo mundo, eles começaram a se tornar consumidores, aonde você consome de acordo com a sua própria satisfação, e não simplesmente com a sua, né, posição social de como era antes. Então, é muito legal esse exemplo do açúcar não, também, né, o açúcar é fantástico, assim, ele foi um divisor de águas, assim mesmo, e eu acredito que ele seja um produto que vale a pena a gente dedicar tempo falando, né, porque muitas pessoas nem sabem, é um produto nosso do dia a dia, e não sabem a origem disso tudo, e o impacto que ele teve nessa sociedade que a gente vive hoje, né, na forma como nós consumimos outras coisas, inclusive o açúcar. Agora a gente encerra esse primeiro bloco e vamos, nesse intervalinho, fazer um pequeno espaço para a gente falar sobre dicas culturais, que são alguns livros, algumas obras, algumas produções audiovisuais que a gente gosta, que a gente recomenda para você e que discutem também, claro, cultura e consumo. Então, a nossa primeira dica cultural do nosso primeiro episódio, eu acho que não poderia ser diferente, vai ser um livro clássico, né, que tem o seu valor, às vezes são deixados aí de lado, mas eles são de suma importância. Então, o livro que a gente vai recomendar hoje é o Madame Bovary, que foi escrito pelo Gustave Flaubert em 1857, né? Foi lançado em 1857. E aí, nesse livro, eles vão abordar muito a questão do consumo. Dá um briefing aí pra gente, Mel, do que se trata o livro. Bom, primeiramente, eu sou da opinião que clássicos devem sempre serem lidos, sempre. Mas eu acabei de reler, né, o Madame Bovary, eu já tinha lido há muito tempo atrás, eu reli. Ele é um dos primeiros romances que aborda o consumo como a questão de que a gente está falando do consumidor que consome, não simplesmente, né, o que é posto para ele consumir, mas através de desejos. E a trama conta a história da Madame Bovary, que é a Emma, uma mulher requintada, sonhadora, ela é pequeno burguesa, criada no campo, e a vida dela é muito marcada pela literatura sentimental. E a certo ponto ela casa com Charles Bovary, um médico, que é muito apaixonado, mas ele não é muito ambicioso, e ele é um pouco, né, ao olhar de Emma, ele é entediante. E aí nem mesmo a filha, né, traz alegria para o seu dia a dia. E é um livro muito bem escrito, e como você vai lendo, você vai sentindo esse tédio da Emma, assim, sabe? É um livro que te dá, sabe aquele tédio, assim, você parece que, né, eu entrei na Emma e eu sentia aquele tédio dela. E aí ela vai buscar, né, na literatura, ela começa a ter, tem alguns casos essas conjugais, e no consumismo, uma maneira de encontrar uma felicidade, uma liberdade, né, e que para ela tentar se sentir satisfeita, mas o que não acontece, né? Então, é basicamente isso. Não vou falar mais, porque o livro, ele tem que ler, tem que ler. Tem que ler. É fácil. Eu sugiro, né, a edição da editora Antofágica, que foi a que eu li, no Kindle, o valor é super acessível. Obrigada, Melissa. E nesse segundo bloco, nós vamos discutir, finalmente, o que é cultura e consumo e por que a gente usa essas expressões juntas. Então, voltando aqui ao nosso bate-papo, né? Nas décadas de 50, 60, 70, as pesquisas em marketing, né, o doutoramento em marketing,
nesse momento, utilizava-se muito de experimentos, era algo muito de uma natureza que a gente chama de positivista, né? Então, muito fechada, baseada nessa relação de causa e efeito. E existiam, claro, alguns trabalhos que eram diferentes disso, mas, sem dúvida, eram a minoria. Um exemplo, assim, que me vem à cabeça é o Symbols for Sale, que foi um texto que até hoje ele é muitíssimo importante para nós. Ele foi lançado, publicado em 1959 pelo Levi, Sidney Levi, pela Harvard Editora, né? E aí é um momento assim que foi muito divisor de águas, porque ele também vai trazer o aspecto imaterial, o intangível, que está sendo vendido para além do produto, né? Como é que esses símbolos, eles também estão à venda. Então, um exemplo de símbolo, por exemplo, são os relógios Garmin. A Mel foi triatleta, Mel? Exatamente. Tem Garmin, ou teve? Não, com certeza. O Garmin, ele é uma ferramenta de treino, ele é muito mais que um relógio, e te digo mais, ele é um objeto que te identifica, porque se você está com um relógio Garmin, as pessoas olham para você e falam, você corre, você nada, sabe? É uma coisa desse tipo, assim, é bem interessante o exemplo do Garmin. Então, eu acho que a Disney também é um ótimo exemplo, né, desse símbolo, quando as pessoas viajam à Disney, elas não estão só tirando férias, elas estão vivendo um sonho. E não é raro a gente olhar pessoas que ano após ano voltam para passar as férias na Disney, porque é um lugar que vai suscitar todo esse lúdico, né, toda essa a memória da infância e trazer esses outros aspectos aí que não são materiais necessariamente, são os símbolos. E aí é importante, né, porque a gente consome não só o objeto em si, a gente consome os símbolos. Voltando no relógio do Garmin, os triatletas querem um Garmin, né? Existem outras marcas, né? Mas o que acontece? A gente acaba preferindo o Garmin, até pela sua funcionalidade, eles lançam relógios, né, atualizações sempre, enfim. E aí, a gente tem que falar sobre a formação da CCT, né, da Teoria da Cultura e Consumo, CCT é o termo em inglês, porque é nisso que a gente se baseia, né, é a nossa área de estudo, e ela nasce lá em 1986, com o Russell Belk, é um forte, né, ele é professor e um importantíssimo pesquisador dessa área, e ele, conjunto com 9 outros pesquisadores, eles alugam uma van e saem, né, Estados Unidos adentro, tirando foto, entrevistando pessoas com essa ideia, né, de analisar realmente o consumo. Diga aí, Lair, que você que é a, né, fã número 1, eu sou a fã número 1 de carteirinha aí do Belk. Você sabe disso, por isso que tá tirando onda comigo, mas é verdade mesmo. Nesse momento, né, que esses professores voltam da Odisseia e começam a produzir os textos e compartilhar os dados que foram encontrados aí nessa coleta de campo, que os estudos qualitativos no marketing começam a ganhar mais força, né? E, na verdade, esse nome CCT, ele só vai ser firmado 20 anos depois. Foi cunhado a expressão, né, Consumer Culture Theory, pelo Arnaud e pelo Thompson, em 2005 apenas, um texto publicado em 2005. Mas o mais interessante de entender é que, apesar de, né, estar associada com estudos qualitativos e ter toda essa história, essa trajetória, a CCT ela não é uma grande teoria unificada, uniforme, homogênea. Pelo contrário,
ela é dinâmica, ela engloba as ações do consumidor, as ações do mercado e os significados culturais, né? Então é de uma riqueza muito grande. É muito grande mesmo, né? E a gente que estuda, toda hora aparecem coisas novas, é impressionante. Faz um tempo que a gente está estudando e é uma teoria realmente, é um campo teórico, na verdade, não é uma teoria unificada, como a Malair disse, é um campo teórico riquíssimo. E é importante a gente entender o que a teoria da cultura e consumo não é. Porque, assim, não é um estudo de contextos particulares com fim em si mesmo. Os teóricos, né, da teoria da cultura e consumo, eles estudam o consumo em seu contexto. O que significa isso? Que é estudar como o consumo explica os fenômenos sociais. Por isso, estudam em contexto e não os contextos. Faz sentido para você, Lair? Eu expliquei bem essa parte? Faz super, Melissa, faz super. Quando a gente tem alguns exemplos, né? Acho que um exemplo vai ajudar a entender o que você está falando, que é estudar as pessoas consumindo em determinado contexto, não só o contexto de consumo em si. Então, tem um texto da Bardhi Osterberg e Bergson, ele chama Negotiating Cultural Boundaries, Food, Travel and Consumer Identities. Esse texto, ele vai falar dessas negociações culturais e a pesquisa realizada é muito interessante porque ela acompanhou um grupo de 28 consumidores que viajaram a negócio, né, numa viagem empresarial à China. Então, eles eram americanos, foram à China com essa experiência, acredito que foram 10 dias que eles foram passar, e quando eles saíram imaginando, não, eu gosto de comida chinesa, então vai dar tudo certo, né, vou comer super bem. Mas quando eles chegaram à China, eles tiveram um choque de realidade, porque a comida era absolutamente diferente daquilo que havia sido transformada a comida chinesa, que é vendida nos Estados Unidos, para o que é vendido no dia a dia, culturalmente, localmente, para quem vive e habita na cidade. Assim, no segundo dia, alguns entrevistados já falam que estavam procurando McDonald's, ou que estavam procurando restaurantes italianos, ou seja, eles estavam procurando alguma coisa conhecida. Então, é um texto muito legal para mostrar como que o que a gente consome, inclusive, traz esse sinal de pertencimento de casa, né, de lar, de pertencimento. Para mim, isso é muito latente quando eu como cuscuz. Eu sou uma nordestina radicada no sul do Brasil, então comer cuscuz, para mim, é algo com uma simbologia muito forte, algo que remete às minhas raízes, de onde eu venho. E eu amo muito, né, falar do cuscuz, porque para mim é algo muito importante, muito interessante, e que tem essa associação de pertencimento, de raízes mesmo. Eu acho que são bons exemplos, né, para a gente entender essa cultura em contexto. Super. E a alimentação, nossa, dá 3 temporadas inteiras, né, se a gente for falar de consumo e alimentação, né. E uma coisa, né, que a gente também acaba sendo bem criticado, né, na academia, é que o que é produzido não é aproveitado pela prática. E isso não é verdade. A gente tem um estudo do Marcelo Rezende e da Daniele Pereira sobre a terceira idade. Conta aí pra gente, Lair, sobre esse estudo. Eu acho que essa forma é uma forma muito injusta, sabe, Melissa? Porque todo o trabalho de CCT, e eu destaco as produções brasileiras, a gente tem essa preocupação de trazer para o leitor, né, para a academia de administração, para o business, as contribuições gerenciais, contribuições para a prática, para as marcas. Esse estudo do professor Marcelo e da Daniele, ele vai falar um pouco sobre a experiência de consumo por consumidores da terceira idade.
Então, todo o estudo, ele vai dar essas informações de cunho gerencial, de cunho estratégico para quem deseja oferecer, empreender e compreender como é que esses consumidores vivem, consomem, como eles se relacionam, como são as trocas, como é a comunicação. Então, acho que essa crítica é algo já superado, para ser sincero, nem é algo que eu acredito que a gente tenha que levar em consideração, porque a CCT ela é muito prática, é tudo muito prático, então a gente pesquisa o nosso dia a dia, a nossa realidade, e esse mundo aí que nos cerca. Com certeza, é tudo muito prático, né, Laí? Até porque grupos sociais, a cultura são coisas vivas, né? Eles se modificam, porque igual retomando lá a tabela da Sassatelli, as coisas vão se modificando e essa modificação tem impacto em tudo. Então, realmente é muito prático. Bom, a gente está chegando no final desse primeiro episódio. É um episódio, né, o nosso primeiro, ele é piloto, a gente colocou bastante trabalho, bastante expectativa. Daqui a gente quer que vocês saiam pensando na história da sociedade do consumo, que é uma história também da formação da nossa sociedade contemporânea, que é muito orientada pela cultura, pela economia, pelos bens, pela cultura material, como vocês puderam perceber, né, nos exemplos que a gente trouxe para vocês. É isso aí, Mel. Explicar essa gênese do consumo é de grande responsabilidade para nós, porque ao entender essa sociedade do consumo, a gente entende melhor a nossa própria sociedade. Então, os historiadores, quando fazem isso, eles vão enfatizar muito as diferentes épocas, os lugares, os fenômenos que acontecem, né? Então, o consumo, a partir dessa organização e dessa estruturação, ele passa a ser uma atividade relevante por ela mesma, né? Nessa constituição das relações sociais, nessa constituição da identidade, quando começa a surgir essa figura do consumidor, que a gente vai explorar um pouco, um episódio só sobre a figura do consumidor, e isso vai trazendo diversos matizes variados, muito potencializado aí pelo fluxo de mercadorias, né, como foi acontecendo, que a gente falou, e desde as navegações até essas trocas que começaram a acontecer. No próximo episódio, a gente já vai falar um pouco sobre os locais de consumo, então como dos vilarejos medievais, para os primeiros centros de compra, as feiras, os shopping centers, até o metaverso, que a gente tem hoje como um espaço que se pode consumir. Nosso passeio aí vai ser imperdível. Se fosse vocês, eu não perderia o próximo episódio. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, da nossa companhia. A gente pede para vocês seguirem nossas redes sociais, curtam, comentem, conversem com a gente, indiquem esse podcast. É um podcast mensal, então os episódios estão imperdíveis. Todas as referências citadas, né, estão detalhadas na descrição desse podcast. A gente deixa vocês com um grande abraço e um beijão e esperamos vocês no próximo episódio. Até breve. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, Laí. Até mais. Tchau, Mel.